Bom, gente, olha, nunca um hino causou tanta perturbação e tanto incômodo no mundo evangélico como esse da Aimee Rocha, o Evangelho dos Fariseus. Por que se incomodaram tanto com esse hino? Qual é o problema que alvoroçou o mundo evangélico, do mais alto teólogo a pessoa mais simples? Houve quem criticou, houve quem gostou, houve quem concordou, quem não concordou. E aí surgiram-se um mar de questionamentos, de falas sobre o hino da Aimee. Bem, eu tenho alguns pontos também para trazer à tona e para comentar com você a respeito desse hino. O hino da Aimee, que acaba sendo uma letra com um pensamento de injustiça social. Aí começaram a falar assim, mas a igreja não precisa de ninguém para poder bater na igreja. A igreja já tem muita gente contra ela. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem 7 cartas no Apocalipse e 5 igrejas ali estão sendo apontados seus erros. Então não há a ideia de que aí não se bate na igreja, não se aponta erro da igreja, não se fala de erro de igreja, isso aí não se fundamenta. Quando você pega a Bíblia, o Antigo Testamento, os profetas estão apontando e apertando a ferida do povo, que é o povo de Deus. Por exemplo, quando você pega Oséias é o profeta contra a injustiça social. E é uma das falas do hino da Aimee. É uma das ideias dela. Por exemplo, olha só, você lê, por exemplo, o capítulo 4 de Oséias, vai estar falando assim, ouçam isto, ó mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltrataram os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, o Deus eterno, juro pelo meu nome, pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastados para fora da cidade como anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Bom, analisa Amós, Oséias também. Oséias, Joel, você vai ver que eles estão falando contra o pecado, contra a ganância, contra a injustiça social do povo de Deus. Se você der sequência em Oséias, no capítulo 5, Amós está falando que eles estão fazendo culto para eles. Vê se não tem um teor do hino. Se o hino não se fundamenta em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, se você ler 5:5 de Amós, vai estar assim, portanto, visto que pisais os pobres e dele exigis tributos de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis o vinho das vossas vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis os justos e tomais subornos e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque é tempo mau. Se você der sequência aos 5 aqui, você vai ver que eles estão fazendo culto e o próprio Deus não participa do culto. O 6, o 5, 21, olha o que Deus diz. Aborreça e despreza as vossas festas com as vossas assembleias solenes. Não tenho nenhum prazer.
E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Vocês estão fazendo culto para vocês mesmos. Essa é uma fala do próprio Deus. Se você der sequência, aí nós vamos entrar aqui no sacerdote. Olha só. Então Amazias, 7:10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Opa! Parece que a igreja sofreu com a palavra da Aimee. Parece que tem alguém sofrendo. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetizará. Sai daqui, você está perturbando aqui. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás mais, porque é santuário do rei e templo do reino. O profeta sendo proibido de profetizar no templo. Não aguento as suas palavras. Não pode sofrer todas as suas palavras. Dá uma olhadinha nesse texto e vê se não tem muito a ver com o que a Aimee canta. Fazemos campanha para nós mesmos. E muitas das campanhas, não vou generalizar, que eu acredito que ela também não está generalizando, ela está falando daquilo que ela tem visto, e muitas das campanhas realmente são feitas para nós mesmos, com fundos intencionais. Eventos para nós mesmos, essa é uma realidade. Estocamos o maná para nós, aquilo que nos é interessante, aquilo que nos beneficia, então a gente faz. Oramos por nós mesmos. Olha a oração do fariseu. Olha a oração do fariseu. Eu acredito também que ela não está generalizando, tá? Isso não quer dizer que todo mundo está nesse pacote, não. Mas que a mensagem dela tem uma abrangência, tem e muito. O fariseu, pondo em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Não existe, na verdade, esse tipo de oração, onde os nossos objetivos, os nossos alvos são frutos das nossas obsessões, e então nós oramos por isso? O dízimo importa mais, o reino virou negócio. O que você acha? O reino virou negócio ou não? Aí você fala: não, o reino de Deus, não. Sim, mas os homens estão inseridos no reino de Deus. Ela está falando num sentido figurado do contexto inserido no reino. É para a gente poder entender e não literalizar aquilo que é uma mensagem figurada. Porque quando nos é interessante, a gente faz a gente transforma no figurado. Quando nos magoa e nos fere, a gente leva para o literal. É isso que acaba acontecendo no mundo evangélico. Vamos lá. Quem nós... enquanto ele está querendo que nós mesmos pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos. Realmente, se você observar as orações que acontecem na igreja, muitas das orações, não vou generalizar, como ela não está generalizando, mas muitas das orações são egocêntricas, são centradas na própria personalidade humana. Dias, horas, anos, nos afastamos. Aí ela vai dizer: é uma interjeição que exprime dor, tristeza, espanto. E ela fala: um evangelho de fariseu. Bom, é um artigo indefinido.
Então ela não está dizendo que o evangelho é de fariseu. Ela diz que há um evangelho de fariseu. Agora pega Mateus 23 e dá uma olhadinha, que lá tem lá está Jesus contradizendo os fariseus, a mensagem dos fariseus. Ela diz, há um evangelho de fariseus. Bom, se há um evangelho de fariseus, sim, há o evangelho de Jesus e há um evangelho de fariseu. Ou ela está errada? Ou a gente está vivendo em outro mundo? Há um evangelho de interesse, de jogos de interesses, de as pessoas se completarem até com a desgraça alheia. Há um evangelho de fariseu. Não é o evangelho de fariseu. É um artigo indefinido. Então, que existe esse evangelho, existe. Ele está aí inserido no contexto do evangelho. Ou não? Bem, e se inflamam na bolha do sistema. Há o sistema. E há quem se protege com ele. E ela prossegue. Enquanto isso, no Marajó, ela vai fazer uma denúncia, né, que o João desapareceu, e ela vai falar da Amazônia, ela volta a fazer uma outra denúncia, uma denúncia social, e ela vem para outra parte cá embaixo, que é outra parte que também entrou em debate. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Aí, aqui que a gente fala, não, o corpo de Cristo não apodrece. O corpo de Cristo está com Cristo. Não é verdade? Vamos seguir, vamos acompanhar o texto aqui para a gente, então, entender, para a gente não ficar enxugando gelo. Mateus 26, 26 diz, olha, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele parte, né, o pão, o suco, e fala, tomai e comei, isso é o meu corpo. Mas aonde está o corpo de Jesus quando ele fala isso? Está nele. É como se ele pegasse aqui, ó, tomai e comei, isso é o meu corpo. E o corpo dele está nele. Isso é uma mensagem figurada. Para a gente poder compreender. Aí nós vamos dando sequência ao assunto. Por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios 12, 27, ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros. Em que sentido? No sentido figurado. Nós somos membros desse corpo de Cristo. Agora, se você analisar o texto, o contexto desse assunto que começa no 12, quer dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Deixa eu saltar aqui para o 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso deixa de ser do corpo. Ou seja, somos membros do corpo. Somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, sendo que isso é um sentido figurado, porque o corpo de Cristo está com Cristo. Quando ela fala apodrecemos o corpo de Cristo, ela usa justamente a expressão de que há membros doentes nesse corpo, com atitudes que se manifestam de maneira errônea, que demonstram que são membros doentes. Pode acontecer, se você analisar o texto, se há possibilidade disso acontecer, há possibilidade. Porque se você seguir o texto, por exemplo, se o dedo inflamar e você não se preocupar com o dedo inflamado, o dedo também não é membro do corpo? Agora, o problema todo é
baderna que se criou nisso tudo e que foi degeneralizando a ideia do corpo de Cristo. A gente tem a igreja corpo e a igreja instituição. A igreja instituição é formada por membros desse corpo. Agora, a gente vê, por exemplo, em Apocalipse, dentre as 7 igrejas, algumas igrejas que estão corrompidas e sendo parte do corpo de Cristo. Que o próprio Cristo fala assim, tenho contra ti. O próprio Cristo aperta a ferida desse corpo. Para a gente entender a ideia dela, é que há membros doentes nesse corpo e que precisa de cuidado. Para que é instituído a liderança na igreja? Para aperfeiçoamento do corpo. Agora, se a liderança adoece e passa, como no Evangelho de Mateus, a pregar o Evangelho do fariseu, aí o próprio Jesus tem contra essa parte do corpo. Tem contra essa igreja, porque o corpo é figurado, não é literal. Senão a gente extrapola tudo o assunto da Bíblia quando a gente quer literalizar o literal ou figurar, a gente quer literalizar o figurado e figurar o literal. Ou quando é conveniente para nós, a gente literaliza. Ou a gente torna-se figurado. A gente faz aquilo que acaba sendo conveniente. Então, quando você vê que um hino perturbou demais, incomodou demais, pode ter certeza. O hino tem muita lógica, se ele não tivesse lógica, não estaria tanto problema e tanto debate nessa letra. Bom, deixe seu comentário aí, vamos ver o que você tem a falar desse assunto tão importante que hoje tomou conta do Evangelho. A gente poderia falar também das igrejas no mundo que se perderam, que estão fechando, que estão dos países da Europa e da América que estão deixando de ser cristão. E como que a gente iria então falar nisso e tocar nesse assunto do corpo quando se trata, o corpo lá está diminuindo? Só para a gente entender melhor, teríamos muitos questionamentos para ser feito e que complicaria muito a ideia e a cabeça de muitos teólogos, porque uma coisa é você falar, é eu falar, e você não pode me questionar. Outra coisa é eu estar numa sala de aula falando com você do assunto e você me questionar. Isso vai mudar totalmente a minha linha e o meu poder de raciocínio. Tá bom? Deixe o seu comentário aí, um grande abraço, até nosso próximo vídeo.